Bom dia, gente. Estamos aqui para mais um devocional. Gente, tem um tempão que eu não toco violão. Eu aprendi mais ou menos a tocar violão, meu pai fazendo aula de violão, e aí eu ia, quando o professor do meu pai ia embora, isso eu bem novinha, eu pegava o violão, na época ainda não era evangélica, né? E eu tocava as músicas sertanejas que eram as mais fáceis, assim, tinham umas cifras mais tranquilas, algumas, né? Mas assim, Chitãozinho Chororó era bem complicado, mas Roberta Miranda, essas coisas. E aí eu ia arranhando, olhando nas revistinhas, era a época das revistinhas, né? Então hoje eu vou iniciar a live, não tô craque ainda, gente. Comecei a tentar tocar ontem, mas tem um hino, um louvor. Aqui no Goiás o pessoal canta muito, ele é antigo. E eu acho ele fortíssimo. Então eu vou tentar tocar. Qualquer erro, normal. A gente vai estar adorando a Deus, amém? Eu não sou exímia cantora, não sou exímia instrumentista, mas eu acredito que vai dar certo. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo em campo. E como se fosse num vídeo eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram nem um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram
semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem, de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Glória a Deus. Saiu alguma coisa, né? Glória a Deus. Esqueci de botar o microfone. Mas agora vai ficar bom. Agora a gente vai começar com a pregação. Ok? Pronto. Não sei como que saiu, mas alguma coisa saiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Tantã. Glória a Deus. E, gente, tô tentando clicar aqui para botar minha cartinha. Vamos lá, não sei se já foi, glória a Deus. Hoje a gente vai estar falando sobre a botas da sorte. Ó, suei para tocar esse violão, fiquei nervoso. Botas da sorte, a gente vai estar lendo 1 Samuel 4, do 1 ao 11. É tão bom quando a gente faz essas coisas sozinho em casa, né? Porque ninguém atrapalha. A palavra de Samuel se propagou por todo Israel. Por aquele tempo saiu Israel ao encontro à peleja dos filisteus e acampou junto a Ebenezer. E os filisteus acamparam em Áfeca. Os filisteus puseram-se em ordem de batalha contra Israel. E travada a peleja, Israel foi vencido diante dos filisteus, os quais feriram na batalha 4.000 homens no campo. Tornando o povo ao arraial, os anciões de Israel disseram: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que, estando entre nós, salve-nos das mãos dos nossos inimigos. E enviou o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que morava entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Aconteceu que, chegando a tal arca, todo Israel gritou com tão grande júbilo que a terra tremeu. Quando os filisteus ouviram a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor chegara ao arraial. Os filisteus tiveram medo, porque diziam: Deus veio ao arraial. E disseram: ai de nós, porque nunca antes foi assim. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram o Egito com toda a praga no deserto. Esforçai-vos, ó filisteus, e sede homens, para que não sirvais aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede homens, e pelejai. Pelejaram, pois, os filisteus, e Israel foi vencido, e fugiram cada qual às suas tendas. E houve uma grande mortandade, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. A arca de Deus foi tomada e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vamos ver o que esse texto vai nos falar hoje. Botas da sorte. Botas da sorte. O que será que aconteceu aqui nessa situação
em que Israel trouxe a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, para o arraial. Os filisteus tiveram medo, mas vieram a pelejar, foram estimulados a continuar a peleja, né? E carregaram a arca, venceram ali e carregaram a arca. Então, o texto que a gente vai destacar aqui é Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém. E está em Isaías 42:8, que vamos ver o que tem a ver com o texto que a gente leu aqui. Thomas ouviu o clique arrepiante sob suas botas de combate e saltou instintivamente, movido à adrenalina. O dispositivo mortal escondido no subsolo não detonou. Mais tarde, uma equipe da artilharia desenterrou 30 quilos de explosivos do local. Thomas usou aquelas botas até que se desfizessem e dizia que eram as suas botas da sorte. Talvez Thomas se apegou àquelas botas por lembrarem-no do seu escape por muito pouco. Muitas vezes as pessoas consideram algum objeto como de sorte ou até mesmo de abençoado. O perigo surge quando acreditamos a um objeto ou símbolo que isso seja fonte de bênção de Deus. Os israelitas aprenderam isso da maneira mais difícil. O exército filisteu os detonou em batalha. Enquanto Israel revisava o fracasso, alguém pensou em levar a Arca da Aliança do Senhor para uma revanche. Parecia uma boa ideia. Afinal, a Arca da Aliança era um objeto sagrado. Mas os israelitas tinham a perspectiva errada. Por isso, por si só, a arca não poderia lhes trazer nada, colocando sua fé em um objeto em vez na presença do único verdadeiro Deus. Os israelitas sofreram uma derrota ainda pior e o inimigo capturou a arca. As recordações que nos lembram de orar e agradecer a Deus por sua bondade são boas, mas jamais são a fonte da bênção. Deus é a fonte, Deus, somente Ele. Ixi, gente, que texto maravilhoso, né? Que estudo maravilhoso esse desta manhã, de hoje, né? Gente, as botas da sorte, né? Que conta uma história de um soldado, né? Que estava em um campo de guerra e ele pisou em um lugar que estava uma mina de explosivos. Ele escutou aquele clique e não explodiu. E mais tarde, quando foram cavalar, segundo o texto aqui, diz que tinha 30 quilos de explosivos lá. E aí, ele, ao invés de delegar essa bênção, esse livramento para Deus, ele botou aquela bota como um Deus na vida dele, como um instrumento de sorte. E ele usou aquela bota até o final, né? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. E aí, a gente não pode pegar objetos, a gente não deve, né? Não pode, é muito forte, cada um faz o que quer. Mas assim, a gente não deve pegar objetos, coisas e achar que aquilo é um amuleto de sorte. Eu posso falar disso porque eu era uma pessoa assim muito mística. E eu, assim, se eu achasse uma semente diferente ou uma pedrinha, eu botava na minha carteira, porque eu falava, ai, que lindo de sorte. Eu lembro que uma vez eu achei na praia uma aliança e aquela aliança tinha um nome, como é que se diz? Gravado, né, por dentro da aliança. E eu guardei por muito tempo aquilo na carteira, achando que era um amuleto de sorte, né? Então eu tinha essas manias, as sementinhas das uvas que a gente come no Réveillon,
e essas coisas mais, né? Isso são esses amuletos que a gente vai pegando, viram pontos de contato. E o mundo espiritual, eu falei ontem, é mais real do que esse que a gente vive. E o mundo espiritual, ele trabalha com legalidade. Se você tem um ponto de contato, se você tem uma legalidade, automaticamente o mundo espiritual vai ali, vai tomar posse, ele vai conseguir estar entrando dentro da sua casa, acarretando problemas na sua vida, porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Ele fica ao derredor buscando a quem possa tragar. A quem? Quem dá legalidade. Então esse texto está falando que a gente deve... O que esse homem deveria ter feito? Cara, foi Deus que me livrou. Porque eu pisei numa mina de 30 quilos de explosivos, né? E não explodiu. Não, mas ele acreditou que foi a bota que ele estava usando que deu a sorte para ele, né? E muitas das vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente faz esse tipo de coisa, né? Esquece de agradecer a Deus pelos livramentos, pelas questões que acontecem. A gente, ao invés de botar delegar a glória para Deus, a gente não delega. Por isso que o texto é Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém. A ninguém, a nada, né? Então assim, eu fui salva porque eu estava de bota. A cobra não me picou, tudo bem, eu estava me precavendo, mas assim, Deus me deu um livramento, entendeu? A cobra podia dar um pinote mais alto e picar onde não tinha bota, entende? Então assim, Deus está no controle de tudo nas nossas vidas. Então, que a gente possa aproveitar esse devocional de hoje e a gente entender que o Senhor, ele tem... Gente, eu tô com uma cartinha aqui, eu tô doida para colocar e eu não tô achando para botar. Eu não sei onde é. Bom, e então a gente precisa o quê? Entender isso. Ao se deparar com uma crise, você se apega à direção de Deus? É uma pergunta para a gente refletir hoje. Ao se deparar com uma crise na sua vida, você se apega à direção de Deus ou você tenta resolver do seu jeito? Ou você começa a delegar sorte, deixa a vida me levar, vamos ver o que vai dar? Sabe, ontem a live foi tarde da noite, tá aí no meu perfil. Foi maravilhosa, foi uma presença, gente, eu chorei. Foi muito bom. Tinha algumas pessoas participando e, nossa, como que foi maravilhoso. Depois dá uma olhadinha lá. Falando sobre o amor, sabe? Vai lá dar uma olhada. E aí, a gente estava falando sobre essas questões de a gente se colocar no lugar do outro, né? Da gente agradecer a Deus e entender que Deus é soberano e que Ele está acima de tudo na nossa vida. E o que a gente quer que Deus faça conosco, a misericórdia que a gente quer que Deus tenha conosco, a gente precisa ter com o outro. A gente precisa ter com o outro, né? Então, muitas das vezes a gente não exerce dessa misericórdia que a gente quer tanto, que a gente recebe tanto de Deus. Então, ao se deparar com uma crise, uma situação na sua vida, você pede direção a Deus ou você faz de qualquer jeito? Ou a gente delega tudo a Deus e fica esperando Ele agir e não faz nada? E a gente estava falando do poder da oração ontem. Então, quando você estiver passando por um momento de crise na sua vida, não é momento de tomar decisões importantes, porque as nossas decisões vão definir o nosso destino. Mas a gente precisa orar. Orar. Viviane, eu não sei orar bonito. Não precisa orar, é a gente conversar com Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, é Deus falando conosco.
Mas quando a gente ora, é a gente falando com Deus. E Deus quer que a gente seja íntimo, Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele, Deus quer a nossa dependência dEle, Ele quer te ouvir. Ah, mas Ele já não sabe o que eu preciso? Sabe, mas Ele quer te ouvir, Ele quer ser seu amigo, Ele é seu Pai, né? E Ele deu a vida por ti e por mim. E Ele quer ter intimidade. Então, quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais a gente consegue enxergar as direções do Senhor para as nossas vidas, para que a gente seja bem sucedido, né? Então, eu quero finalizar aqui agora. Se você tiver algum pedido de oração, escreve agora, para eu poder estar lendo aqui, para a gente orar, tá bom? Cão, rim. Eu não consegui entender. A letrinha é diferente. Esse óculos aqui. Cauim. Tudo bem? Fala seu nome. Que bom que você tá aí. Milena também entrou. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá. Tem algum pedido de oração, querido? Se tiver algum pedido de oração, coloca aí. Que a gente vai estar orando agora. E se eu fechar os olhos, eu não vou enxergar mais. Depois também, se você não quiser se expor, pode me mandar por mensagem, tá bom? Que aí eu vou estar orando. Então, oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Terça-feira, já estamos em novembro, Senhor. Oh Deus, tem de misericórdia de nós. Nos fortalece cada dia mais e mais na Tua presença. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter sede de buscar a Tua face, nos apoiarmos em Ti e deixarmos que o Senhor seja o centro das nossas vidas, trazendo equilíbrio para todas as áreas da nossa vida, sentimental, espiritual, financeira, emocional, porque o Senhor é o equilíbrio. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ter aprendido, Senhor, nesta live de hoje, nesse devocional, que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o único que deve ser glorificado e adorado, que o mérito dos nossos livramentos são único e exclusivamente do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa tocar os corações e estar presente em cada família que por um segundo entrou nesta live, que sejam representadas. Em nome de Jesus, vem trazendo transformação, libertação, Senhor, dos vícios, das drogas, da luxúria, das impurezas, Senhor, da carne, das concupiscências dos olhos e da carne. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos buscar a santidade e que possamos buscar, Senhor, termos o coração como do Senhor para conosco. Que a mesma misericórdia que o Senhor usa conosco, que possamos usar com o nosso próximo e possamos amar a cada dia mais e mais as pessoas e não permitir que os nossos corações se esfriem como tem acontecido, Deus. É o que eu te peço, te agradeço nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Eu vou já eu baixo a live, então se você entrou depois e quer assistir ela completa, já vai estar lá no meu perfil. Se puder, me segue, curte, compartilha, se edificou a sua vida, compartilha com mais alguém. E que Deus te abençoe. Até amanhã. Beijo no coração.